Espírito Santo há de falar por meio do teu servo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Graças a Jesus para todos. Amém. Eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem a Bíblia no livro de 1 Samuel. Nós vamos ler primeiro o capítulo 4, versículos 10 e 11. Depois vamos para o capítulo 7, a partir do primeiro versículo. Amém? Então, o livro de 1 Samuel, capítulo 4, versículos 10 e 11. Alguns ficaram de pé, outros não. Então, para combinar, vamos todos ficarem de pé, por favor. E vamos fazer essa leitura, que diz assim: 1 Samuel, capítulo 4, versículos 10 e 11. E assim os filisteus partiram para a luta e Israel acabou sendo vencido. Cada israelita teve que fugir correndo para sua tenda. O massacre foi enorme e horrível. Israel perdeu 30.000 soldados a pé. Então os filisteus se apossaram da arca de Deus, e Ofni e Finéias, os filhos de Eli, foram mortos. Agora nós vamos para 1 Samuel, capítulo 7, a partir do primeiro versículo. Amém? Que diz assim: Então os homens de Kiriat Jearim, cidade de Jearim, vieram para levar a arca do Senhor, e eles a conduziram para a casa de Abinadab, na colina, e consagraram seu filho Eleazar para guardar a arca de Deus. Desde o dia em que a arca do Senhor foi instalada em Kiriat Jearim, um longo tempo se passou, foram 20 anos, e todo o povo de Israel clamava e buscava ao Senhor por meio de súplicas. E aconteceu que Samuel declarou a toda a casa de Israel: se é de todo o vosso coração que desejais voltar-vos para Deus, tirai imediatamente do meio de vós os deuses pagãos, estrangeiros e todas as imagens da deusa Astarote. Dedicai inteiramente o vosso coração ao Senhor e adorai somente a Ele. Então Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Em seguida, todos os israelitas jogaram fora suas várias imagens de Baal, Astarote e outros deuses e passaram a reverenciar exclusivamente a Deus, o Senhor. E Samuel prosseguiu proclamando: reúne, pois, todo Israel em Mispá, para que eu possa interceder por vós perante Deus. Reuniram-se em Mispá, tiraram água e derramaram diante do Senhor. Jejuaram naquele dia e confessaram: pecamos contra Deus, o Senhor. E foi em Mispá que Samuel passou a julgar e governar todo o povo de Israel. Logo que os filisteus foram informados que os israelitas se haviam reunidos em assembleia em Mispá, os príncipes líderes do povo filisteu subiram com o objetivo de atacar Israel. Sabendo disso, os filhos de Israel sentiram grande medo dos soldados filisteus. Correram para Samuel e lhe rogaram: não cesses de invocar o nome do Senhor nosso Deus, para que Ele nos salve das mãos dos filisteus. Então Samuel tomou um cordeirinho ainda não desmamado e o ofereceu inteiro como holocausto ao Senhor pelo povo de Israel. E Deus o ouviu e respondeu à sua oração. Enquanto Samuel estava queimando completamente o sacrifício que oferecia a Deus, os filisteus atacaram Israel, mas naquele dia, porém, o Senhor trovejou com fortíssimo estrondo contra o exército filisteu, colocou todos os soldados em pânico e foram derrotados por Israel. As forças militares de Israel saíram de Mispá e perseguiram os filisteus até uma certa região localizada abaixo de Bet-car, exterminando-os pelo caminho. Então Samuel mandou que uma pedra fosse erguida entre Mispá e Sem, e deu-lhe o nome de Ebenezer, que significa rocha do socorro, querendo dizer: até aqui? Até aqui? Amém, irmãos, podem sentar.
Irmãos, o texto foi um pouco longo e talvez não tenha sido tanto assim, mas eu queria que vocês começassem a colocar o coração nesses dois textos que nós acabamos de ler. Começamos 1 Samuel, no capítulo 4, os versículos 10 e 11. E depois seguimos para 1 Samuel, capítulo 7, do versículo 1 ao 12. E por que esses dois textos? Primeiro que eu gostaria que vocês entrassem dentro da história, entrassem dentro do contexto. E o contexto é, no capítulo 4, os versículos 10 e 11 que nós lemos, que Israel, quando foi derrotado pelos filisteus, os filisteus roubaram a arca de Deus e levaram para as suas terras distantes. Eu queria que você pensasse muito nisso. Os filisteus roubaram a arca de Deus para uma terra bem distante do seu território, e ali era um lugar onde jamais, se continuasse a arca ali entre os filisteus, jamais Israel ia buscar essa arca. Eles tinham medo dos filisteus. Era um momento em que os filisteus estavam se sobrepondo a Israel. Então era o lugar onde estava Deus, porque a arca de Deus representava Deus. Mas mesmo sendo o local onde estava Deus, o povo não podia alcançar Deus. Queria que você começasse a pensar nisso, porque nós vamos falar de algumas coisas importantes aqui para o nosso coração. E nós vamos usar como tema as mudanças que resultam nessa nossa afirmação. Até aqui nos ajudou o Senhor. Primeira mudança que eu queria que vocês observassem é agora indo para o capítulo 7. A primeira mudança é um clamor diferente. Eu queria que vocês começassem a perceber algumas coisas que são importantes, porque elas não vão ficar lá na história daquele momento onde foi escrito todo aquele acontecimento. Ela vai ser trazida para nós. Eu queria que você começasse a pensar, a arca de Deus representa Deus. E aquela arca que os filisteus roubaram agora estava distante de Deus, distante do povo de Israel. Deus estava distante do povo de Israel. Como agora Israel poderia ir ao encontro de Deus? Pense bem agora. Quando a arca está ali entre os filisteus, mesmo Israel tendo sido derrotado por causa dos seus pecados, Deus não estava satisfeito de estar distante do seu povo. E algumas coisas começaram a acontecer no meio dos filisteus que obrigaram, Deus interviu na história, melhor dizendo, para que se entenda, interviu na história, causou alguns danos aos filisteus, para que os filisteus abrissem mão da arca. E aí os filisteus, vendo que não poderiam suportar a presença de Deus entre eles, decidiram devolver a arca. E quando eles devolvem a arca, eles não a devolvem primeiramente para Kiriat Jearim. Eles deixam um território próximo chamado Bet-Semes. Os moradores dali se alegraram um certo momento com a arca ali, mas também Deus interviu dentro de uma situação que aconteceu, e os moradores de Bet-Semes disseram para os moradores de Kiriat Jearim: venham buscar a arca. E quando os moradores de Kiriat Jearim pegam a arca, levam para o seu território, consagram um homem, como nós vimos, versículos 1 e 2 do capítulo 7, a um sacerdote para cuidar da arca. Agora eu gostaria de dizer uma coisa bem especial para mim e para você, para que você entenda porque Deus decidiu intervir e levar essa arca para Kiriat Jearim. Kiriat Jearim era já território de Israel, bem quase um pouco ainda fora do centro onde a arca permanecia. Mas a distância entre Kiriat Jearim e onde a arca deveria estar, no centro ali de Israel, onde estava antes, eram apenas de 13 a 15 quilômetros. Eu queria que você começasse a pensar nisso. Deus estava decidido a se aproximar do seu povo. Deus criou situações para que essas situações fossem possíveis, a possibilidade do seu povo, mesmo em desobediência, mesmo em pecado, mas ele criou situações para que houvesse uma possibilidade do povo se aproximar dele. Se a arca estivesse ainda entre os filisteus, os israelitas não teriam mais contato com Deus.
mas a arca agora estava bem próximo deles, numa situação possível. Era possível agora o povo se aproximar de Deus. Mas o que foi que fez o povo? Vocês ouviram a leitura do texto? Passaram-se 20 anos essa arca lá em Kiriat Jearim. 13 quilômetros a 15 quilômetros. Mais ou menos vocês devem entender o que é de 13 a 15 quilômetros. Não sou bom de conta nessas coisas, mas digamos que desde a Ponte Metálica até Nova Glória, mais ou menos dá esses 13 quilômetros. Pode ser que alguns quilômetros a mais sejam ainda acrescentados, mas dá mais ou menos isso, da Ponte Metálica até Nova Glória, mais ou menos 13 quilômetros. Muito próximo, irmãos. Agora eu queria contar essa história e começar a trazer você para uma realidade que aconteceu também lá no céu. Quando Deus estava ali olhando do céu a cada um de nós, quando Deus começou a olhar toda a humanidade distante dele, pecando e dando as costas para ele, Deus começou a olhar essa humanidade e começou a perceber: jamais esse povo vai me alcançar aqui no céu. Se eu não fizer alguma coisa, esse povo não vai me alcançar. Deus estava preocupado com o nosso destino, com o meu destino, com o seu destino. E o que é que ele decide fazer? Assim como ele fez com Israel, ele decide que ele precisa se aproximar da humanidade, ele precisa se aproximar de mim, ele precisa se aproximar de você. Mas para fazer isso, Deus decidiu se fazer homem, descer lá dos céus e ficar bem próximo de mim e de você. Eu queria que você começasse a pensar como o nosso colega irmão em Cristo cantou aqui: esse ousado amor de Deus, esse infinito amor de Deus. Eu queria que você tentasse aí na sua cabeça agora uma explicação para Deus lhe amar, uma explicação para Deus decidir vir para próximo de você, bem pertinho de você. Deus decidiu vir para bem perto de cada um de nós. Deus decidiu, olhando para Jonas com essa linda barba dele e dizendo: eu vou me aproximar de você. Ele disse, só tem barbudo aqui, é? Eu vou me aproximar de você. O amor de Deus é incrível para a nossa vida. O livro agora a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19. Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo com Ele, e não lhes imputando os seus pecados. Deus não veio em Cristo para dizer: eu vou lançar os pecados de vocês no rosto de cada um de vocês. Não, ele disse: eu vou pegar todos os pecados de vocês, eu vou pegar todos os pecados de Ronaldo, eu vou trazer esses pecados para o meu corpo, eu vou substituir o resultado dos pecados de vocês no meu corpo, porque quando eu assumi o pecado do pastor Caio, quando eu assumi o pecado do pastor Almirante, quando eu assumi o seu pecado, eu vou morrer no seu lugar, eu vou dar a minha vida no seu lugar, eu vou entregar a minha vida no seu lugar, eu vou absorver todos os seus pecados. Foi para isso que Cristo veio. Foi para isso que Cristo veio, absorver os seus pecados e dizer: agora você vai se tornar uma nova criatura, porque o meu sangue que foi derramado vai purificar a sua vida. Não há mais pecado que te culpe diante do céu, porque os pecados que você tinha, Edson, que lhe culpava diante do céu, Jesus levou sobre si todos eles. Eu queria que você entendesse isso, Beto. O seu coração não é mais aquele coração comum de qualquer ser humano que tinha uma natureza caída. A sua natureza foi levantada por Cristo Jesus. A sua natureza foi levantada por Cristo Jesus. Eu queria que o nosso coração começasse a entender a relação dos dois textos. Deus queria se aproximar de Israel, não porque Israel merecia, não porque Israel tinha alguma coisa que foi feito que pudesse justificar a aproximação de Deus a Israel. Não. Israel perdeu o direito de estar perto de Deus. Eu perdi o direito de estar perto de Deus. Você perdeu o direito de estar perto de Deus. Mas Deus não abriu mão de você.
Deus não deu as costas para você. Talvez você já tenha conhecido alguém que deu as costas para você. Talvez você já tenha conhecido alguém que foi injusto com você. Mas aconteceu o contrário. A nossa injustiça aproximou Deus de nós através de Jesus Cristo. Então você começou a entender a importância da relação dos dois textos. Deus interviu na história para que a nossa história não terminasse ruim. Deus interviu na história para que a nossa história terminasse com Ele no céu. Nós não tínhamos esse direito, nós não tínhamos essa possibilidade, mas Ele interviu na história por seu grande amor por cada um de nós. Este ousado amor de Deus, este infinito amor de Deus, esse infinito amor de Deus que não cabe na compreensão de nenhum de nós, porque se pudéssemos nós mesmos sentenciar alguns aqui, aquele que você conhece, aquele que eu conheço, talvez na nossa mente nós estivéssemos já dizendo: não merece ser amado por Deus, não merece o céu, merece o inferno, mas não é você que decide. O sangue de Jesus já decidiu por você e decidiu por eles. E o sangue de Jesus decidiu que quando Ele purifica, quando Ele lava-nos de nossos pecados, Ele nos garante algo muito especial, que talvez muitas pessoas digam: não posso acreditar nisso que está escrito aí não. Estava aqui esse tempo todo, e porque eu não li isto? Quando Ele abre a sua boca para dizer, Jesus Cristo, no capítulo 10 de João, no versículo 28, Ele abre a sua boca e diz assim: Valberto, dou-lhes a vida eterna, jamais você perecerá, e ninguém arrancará você das minhas mãos. Eu te pergunto, Jesus é de fazer alguma promessa para você e perder? Leiam aí João 10, 28 e coloca o nome de vocês no lugar aí. Não é para colocar o de Valberto não, o de Valberto já saiu aqui. Dou-lhes a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém os arrebatará da minha mão. Eu queria dizer uma coisa para você que talvez você fique aí: não pode ser, mas é assim como está escrito. O Senhor está dizendo: por que é que você foi salvo? Eu acabei de dizer aqui que ninguém mereceu aqui. Por que é que você foi salvo? Em Garganta de Ouro, por que é que você foi salvo? A graça de Deus veio sobre mim e sobre você. Graça, eu sempre digo, graça fica muito pequeno a gente dizer. Graça é um favor imerecido. Favor, você já foi para um restaurante, sei que vocês foram, não me chamaram, mas foram. Começaram a comer aquela comida gostosa ali e foi passando um cachorro assim meio que esquelético, e você com pena dele: vou fazer um favor para esse cachorro, e jogou um ossinho lá para ele. Por favor, se faz até para um cachorro. Graça é amor imerecido. Não coloque essa palavra favor, mas coloque essa palavra amor. Graça é um amor imerecido por cada um de nós. Eu não merecia ser salvo, mas Jesus morreu na cruz por mim. Mas e depois? E depois? O que é que eu posso fazer agora para sustentar a minha salvação? Vou fazer musculação? O que é que eu tenho que fazer? Vou jejuar 40 dias e 40 noites? O que é que eu tenho que fazer para sustentar a minha salvação? Jesus já disse para você em João 10, 28. Quem é que sustenta a tua salvação? O mesmo que te deu a salvação. Eu vou te dizer uma coisa: tem muito crente aprendendo por aí que precisa fazer alguma coisa para não ir para o inferno. A única coisa que você precisava fazer era entregar a sua vida a Jesus. E se você nasceu de novo de verdade, Jesus está dizendo: dou-lhes a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém, não tem um Satanás do inferno, ou seja lá de onde for, não tem um mundão que está aí fora, não tem os inimigos que se levantam contra você, não tem as potestades do mal, não tem os príncipes das trevas, não tem ninguém que arrebate você da minha mão. Você entendeu isso? Não depende de você ser salvo, e não depende de você sustentar a sua salvação. Não depende, porque se dependesse de nós, coitado de nós, enfrentar Satanás, não, eu agora vou defender a minha salvação, não ia dar. Quando Satanás vai tentar tocar na sua salvação,
ele vai ter que enfrentar primeiro na frente dele Jesus Cristo somente. Ele sabe que já perdeu. Agora, o que resta a nós não é nos esforçar para segurar a salvação, mas é ingratidão a tão excelente obra que o Senhor fez por nós. Podemos ser, no mínimo, esforçados, sinceros, honestos diante de Deus, de melhorar a nossa vida diante do Senhor a cada dia que vivemos na terra. Santidade, busca de santidade ficou para os salvos, não para ele ser salvo, porque a salvação foi garantida por Jesus. Mas um salvo busca santidade, busca comprometimento com o reino, busca servir no reino. Isso é fato, mas não para ser salvo. Porque se você quiser causar impacto no céu para a sua salvação com as suas obras, você está perdendo tempo. Porque ou você é salvo por Cristo, ou você não é salvo. Essa é a grande verdade. Você vem para o culto, glória a Deus. Você vem levantar a mão e adorar o Senhor, glória a Deus. Você vem participar das atividades da igreja Matenai, glória a Deus, ou das igrejas que estão aqui representadas, vão trabalhando, vão servindo, vão trabalhando, vão servindo, vão adorando, enquanto puder, enquanto viver, enquanto respirar, mas a salvação, quem lhes concedeu foi Cristo, e quem preserva é Cristo. A não ser que você queira roubar a glória que pertence a Ele. Ah, Jesus, tu já fez tua parte, agora o resto é comigo, deixa, fica aí de lado que estou só esperando Ele vir agora. Não funciona assim. Então gostaria que você entendesse, a primeira coisa é esta: a proximidade da arca em Kiriat Jearim era a verdade de dizer: a glória de Deus está aqui, a aprovação de Deus está aqui, a manifestação de Deus está aqui. A arca representava tudo isso. A arca era Deus presente no meio do povo. E quando eu começo a pensar, 13 quilômetros, meus irmãos, há certos esforços que nós negamos a Deus, que é vergonhoso para nós. Esforços de estarmos mais íntimos com Ele. Ah, eu vou deixar desse vício de Facebook, de passar 2, 3 horas da madrugada agarrado no Facebook. Ah, eu vou deixar esse negócio de WhatsApp, até quando eu vou botar para carregar, eu quero estar lá fazendo alguma coisa, não posso nem desligar. Mínimos esforços. Busque esforçar-se para estar perto de Deus. É o mínimo que você pode fazer pelo esforço que Ele também fez para estar perto de você. Você está entendendo? Mínimos esforços. 20 anos, meus irmãos, tão perto, que eles oravam a Deus durante esses 20 anos, oravam, como qualquer um de nós oramos. Eles buscavam a Deus, como muitos de nós buscamos. Eles sabiam da importância de cantar, de louvar, de ler lá o Antigo Testamento, de ter tudo isso aí, todos esses rituais, sim. Mas por que não 13 quilômetros tão fácil de ir? Num dia só eles iriam e poderiam pegar essa arca e voltar. Por que não? E por que não eu? Por que não você? Querer uma intimidade melhor com Deus e abrir mão de certas coisas que está impedindo, que está emperrando a sua intimidade com Deus, que está emperrando a minha intimidade com Deus. Por quê? Não, porque só serve... Tá bom, essa distância entre mim e Deus tá bom, o importante é que eu venha para a igreja. Não, eu tenho que querer mais de Deus. Você tem que querer mais de Deus. Nós não podemos ficar acomodados como meros religiosos, que podemos dizer, não, já estou indo para a igreja, está tudo bem. Não podemos fazer isso, Deus não merece isso. O que Ele fez por mim, o que Ele fez por você, não merece isso. Mas era o que estava acontecendo ali em Israel. Aqueles 20 anos representavam um contato com Deus, mas sem muita intimidade. Eu não quero muita intimidade, não. Porque se eu ficar com muita intimidade, Ele vai começar a dizer, tu tem que fazer isso, é a obra que eu te chamei. Eu não quero nem estar escutando essas coisas. Eu queria que você pensasse nisso. A segunda coisa, essa mudança que acontece, nós colocamos aqui, que nos faz dizer, até que nos ajudou o Senhor, é fazer imediatamente aquilo que já se sabia que tinha que ser feito. Olha, é incrível quando Samuel começa a olhar para o povo, parece até que ele notou que existia, pelo menos naquele clamor, durante esses 20 anos, uma diferença das outras vezes. Tanto que ele diz logo para eles, bom, se vocês querem mesmo isso, e aí já vai para o versículo 3 em diante do capítulo 7, se vocês querem isso, imediatamente, vocês vão deixar
esses astarotes, esses filhotes de Baal, vocês vão deixar todas essas porcarias que vocês estão usando aí, que estão afastando vocês da presença de Deus. Ou vocês ficam com Deus, ou vocês ficam com essas coisas. Durante 20 anos eles estavam buscando a Deus com o coração e outras coisas. E às vezes nós estamos assim na igreja, irmãos. Estamos talvez aqui, alguns com década. Eu sirvo a Deus há 10 anos, mas com coisas no coração, igual os israelitas, que afasta você de Deus. Afinal de contas, é assim que a gente vai mostrar essa totalidade, essa plenitude que nós queremos ter na presença de Deus. É assim que nós queremos experimentar as coisas espirituais. Nós queremos experimentar a presença de Deus de uma forma que o mundo ainda não conhece, que eles não podem passar por aqueles que tiveram uma experiência de salvação com Jesus. Será que depois que a gente aceita Jesus, a vida da gente vai ser uma vida ainda comum, igual a qualquer outra pessoa? Que alguém olha para a gente e diz: qual é a tua religião? A minha religião é evangélica. Só isso para eles? Não, eu sou servo do Deus vivo, do Deus Altíssimo, aquele que morreu na cruz pelos meus pecados. Há uma diferença muito grande, uma nova vida que está acontecendo na minha vida, uma nova vida que está acontecendo na tua vida. Não é uma mera religião, não é um mero ritual que programamos aqui, não. É Deus em nós, é a ação de Deus dentro de nós. Carregamos dentro de nós, se assim somos salvos, se assim nascemos de novo, o Espírito Santo dentro de nós. Tem que mudar, tem que fazer diferença. Não pode ter um ha-ha-ha para uma piada indecente no meio de um círculo de pessoas que não são cristãs. Tem que haver repugnância de nós, tem que haver indignação, tem que haver vida de Deus dentro de nós. Eles estavam ali buscando a Deus, mas o coração deles estava bem longe de Deus. Olha o lixo que Samuel sabia que estava durante anos com eles. E aí quando Samuel diz imediatamente, Deus também diz para você sabe o que é que tem no seu coração, você sabe quais são as suas atitudes, você sabe qual é a sua linguagem, você sabe para onde você está olhando, você sabe para onde você está teclando, você sabe de tudo isso. O que Deus quer é imediatamente que você pense aí, 5 segundos, 1, 2, 3, 4, acabou. E agora diga: imediatamente eu já deixei. Porque é imediatamente. Não, eu vou, sem chegar em casa, eu vou dar uma última olhada e depois não dou mais. Não é isso não. Imediatamente, já saí daqui convertido, já saí daqui modificado, já saí daqui transformado, já saí daqui renovado, já saí daqui restaurado, já saí daqui uma outra pessoa. Que Deus possa olhar do céu para nós e se orgulhar de cada um de nós. Olhar do céu e dizer: este sim é meu filho amado em que eu tenho prazer. Deus precisa olhar para nós e se orgulhar de nós. Aí a gente vai viver só de: Deus me conhece, Deus é misericordioso, misericórdia de mim, meu Deus. Não, tem que mudar, e é imediatamente. Não deixe para depois, não deixe para amanhã, é aqui e agora que se decide. E o que nós vamos encontrar na continuação do texto é que após o povo concordar com Samuel, nós vamos seguindo para a terceira mudança que acontece ali, que leva a cada um deles realmente dizer: até aqui nos ajudou o Senhor. É quando aquele povo começa a ir para uma região chamada Mispá. Na verdade, aquele lugar simbolizava o encontro daqueles que queriam ter um encontro verdadeiro com Deus. Representava aquele lugar onde eu quero ter comunhão de verdade com Deus. Eu quero ter uma autorreflexão, reconhecer os meus pecados e confessar de verdade os pecados a Deus, o lixo que está no meu coração, o lixo que está na minha mente, e dizer: não quero mais nada disso. É assim que nós devemos chegar na igreja. Nós não viemos aqui simplesmente para uma festividade. Nós viemos com um encontro com Deus. E um encontro diferente de todos os encontros. Não venha para a igreja porque no domingo, porque na quarta, porque outros dias, e achar que isso é uma rotina. Não, cada dia é um encontro diferente, cada dia é uma palavra diferente, cada dia é uma ministração de Deus ao teu coração, ao meu coração, porque Deus é diferente e quer que nós possamos entender a sua mensagem no nosso coração para também fazer a diferença. Nunca venha para a igreja pensando: é mais um. Não, aquele mesmo hino que o irmão vai cantar. Não. A presença de Deus, ela renova a nossa vida. Ela renova as nossas expectativas.
Como já foi dito aqui, nós vivemos isso dentro da igreja e nós já falamos sobre isso. Não é só aí fora que as pessoas estão tentando contra a própria vida, não. É um mundo onde cada vez mais pessoas estão vazias de Deus. Eu costumo dizer, algumas pessoas dizem, quem vai tentar cometer suicídio é porque não conhece a Bíblia, é porque nunca fez um curso. A maioria das pessoas que estão cometendo suicídio, dentro do meio cristão, são pastores com curso de teologia, completinho, do começo ao fim, 4 anos de teologia. Mas o grande problema, irmãos, o maior problema, não só dos que fazem teologia, mas dos que entram na universidade sem teologia, mas que dos jovens que procuram ascender na sua vida profissional, entendendo toda a cultura e todo o conhecimento e absorvendo as coisas desse século. O maior problema é que continuam todas falando de Deus, mas não percebem que a doutrina chamada humanista já entrou dentro do nosso coração. Empurrou Deus do coração e colocou a doutrina humanista. E agora, eu sou o centro das atenções. E agora, eu luto para mostrar para as pessoas que eu sou uma pessoa próspera. E eu vou conseguir uma mega igreja, e eu vou conseguir um mega carro, e eu vou conseguir uma mega mansão para morar, e eu vou conseguir um nome de sucesso na mídia. E quando todas essas coisas não acontecem, vira um vazio existencial. E aí a pessoa muitas vezes, para não enfrentar a vergonha de uma aparente derrota que é para o mundo, às vezes é capaz de tirar a sua própria vida. E também o contrário acontece. Eles conseguem o sucesso que querem, eles conseguem o status que querem, eles conseguem as mansões, eles conseguem os carros, eles conseguem o ápice daquilo que eles projetaram para serem uma pessoa de sucesso. Mas quando chegam lá na frente, lá em cima, do topo, esqueceram de levar Deus. E o vazio continua. E fazem a mesma coisa. Então o segredo é você buscar mais intimidade com Deus. Israel estava fugindo da intimidade com Deus. Israel estava se afastando dessa intimidade, apenas dizendo, Deus é bom, mas distante dele. Busque intimidade com Deus. Seja para algumas pessoas, mesmo assim como loucas, a palavra de Deus é loucura para os que se perdem. Mas para nós que somos salvos, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Aleluia. Existe 0 para futebol, viu? Mas existe, eu me lembrei aqui dessa loucura. Vocês já ouviram um grupo aí, de um time de futebol que diz aqui tem um bando de loucos por ti. Ei, eu não sei se tem algum corintiano aqui, salvo em Jesus Cristo, que Deus tenha misericórdia, porque ser salvo em Jesus Cristo e torcer pelo Corinthians é um paradoxo completo. Mas vamos fazer o seguinte, aqui vocês vão dizer, aqui tem um bando, cadê? Aqui tem um bando de loucos, vamos lá? Aqui, loucos por ti, Jesus! Aê, filho! Aê! Esse é o cara! Merece agora! Já ensaiou! Vamos ficar de pé e vamos gritar! Aqui tem um bando de loucos! Aqui tem um bando de loucos!